Fala contador, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir e Viver, na playlist de Contabilidade Introdutória, uma disciplina da FEA-USP, em que nesse primeiro semestre de 23 eu estou sendo monitor. Nos primeiros vídeos que nós fizemos do curso, nós falamos sobre uma demonstração contábil chamada balanço patrimonial. Esse foi o primeiro grande bloco que nós estudamos. Agora, nós vamos entrar no segundo bloco, que seria a segunda demonstração que nós estamos interessados, a DRE. Então, ainda sobre balanço patrimonial, mais para frente, quando eu terminar o assunto da primeira prova, que comumente é balanço patrimonial, DRE, DMPE e estoques, eu vou fazer exercícios misturando tudo, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou direto, todos os conteúdos, depois eu volto fazendo exercícios misturando as coisas, porque na hora que você chegar numa prova, dificilmente esses conceitos vão ser tratados separadamente. Eles vão ser tudo um exercício só, onde demanda que você saiba usar todos os conceitos. Então, por isso que eu vou deixar mais pra frente fazer exercícios, tá? Então, nessa primeira aula, eu quero só basicamente definir o que seria uma DRE e trazer para vocês os impactos delas no balanço, né? Então, vamos lá. O que a gente estudou quando a gente fez balanço patrimonial? É muito comum falar de foto e filme. O balanço patrimonial é uma foto da situação patrimonial da empresa em determinada data. Então, quando que acontece o balanço patrimonial? Em qualquer data que você queira fazer um, né? Então, normalmente é final de cada trimestre, no dia 31/12, no final de um ano, ou no final de cada mês. Mas como você viu, naquele exercício que a gente fez sobre balanços sucessivos, a gente estava fazendo basicamente um balanço patrimonial a cada evento, a cada dia, a cada lançamento. É óbvio que a empresa não vai fazer isso, mas a gente precisa saber que qualquer momento que eu queira elaborar um balanço patrimonial para uma empresa, é só eu parar ali e fazer um balanço. Então, o balanço patrimonial ele está fixo em um dia. No dia seguinte, esse balanço já não serve mais. Claro, a gente vai usar para análise, mas ele já é outro. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, a DRE é um pouco diferente. Vamos para o nome dela. Demonstração, D de demonstração, tudo bem, a gente está estudando diversas demonstrações contábeis. Então, várias demonstrações começam com a letra D, né? DRE, DFC, DVA, DRA, DMPL, muitas delas começam com D de demonstração, tudo bem. Resultado, aí a gente vai para resultado. Então, qual que é a ideia da DRE? Ela não quer ver a foto da situação patrimonial da empresa, ela quer entender, naquele período, se a empresa se deu bem ou se deu mal, se a empresa deu lucro ou se ela deu prejuízo, para entender a dinâmica da empresa, né? Então, está mais falando de um filme, de espaço de tempo, já vou falar sobre isso. Então, basicamente, o que seria resultado? Seria um lucro ou um prejuízo. Então, se eu estou ficando mais rico ou se eu estou ficando mais pobre, se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro, decorrente de uma diferença, receitas e despesas. Então, tudo que eu ganhei menos tudo que eu gastei, que eu perdi, isso aqui me gera o meu resultado. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui dentro de despesas, na DRE, aparecem coisas que são, na verdade, custos, né? Mas, de uma forma genérica, vamos tratar como receitas e despesas aqui. Tudo que eu ganhei, depois tudo que eu perdi. A gente vai ter uma aula na sequência, definindo um pouquinho melhor essas coisas, tá? E como elas entram na DRE. Mas, basicamente, pense que resultado é tudo que você ganhou, menos tudo que você perdeu. Agora, a parte importante é isso aqui. Esse exercício não significa que a gente está fazendo um exercício da faculdade. Exercício significa um intervalo de tempo. Então, um exercício contábil das empresas, normalmente a gente está falando de um prazo de um ano. Então, a gente está querendo entender tudo o que aconteceu com a empresa entre o dia 1º de janeiro e o dia 31 de dezembro. Isso seria um exercício de um ano. Mas é claro que a gente pode criar uma DRE para intervalos de tempo menores. A gente pode criar, por exemplo, trimestral. Então, muitas empresas, né, elas têm lá a prática, por estarem listadas em bolsa, de divulgar lá trimestralmente ao mercado os seus resultados, né? Então, se você é uma pessoa que investe em ações, você está acostumado com essa dinâmica das empresas divulgando resultados trimestrais. Então, o período, o exercício nada mais é do que um período de tempo que a gente está utilizando para medir o resultado da empresa, para medir se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Então, é basicamente isso, e eu gostaria agora de fazer uma relação entre balanço e DRE, porque
No final das contas, balanço e DRE é a mesma coisa. Elas estão juntas. Só que a gente tem que fazer essa separação para que a gente consiga fazer uma leitura adequada do que está acontecendo. Mas em última instância, a gente está falando de uma coisa que está intimamente ligada à outra, que são coisas juntas. Por quê? Vamos supor o seguinte: eu estou querendo fazer um balanço de x0 depois de x1. Por que a gente vê muito x0, x1 em contabilidade? Essa foi uma pergunta que eu tive quando eu estava começando a estudar. A questão é que, para o livro não ficar desatualizado, a gente não colocar lá 2020, e eu estou fazendo um exercício em 2040, então eu coloco x0 porque aí você muda aqui a dezena, e aí não interessa, né? A gente só está interessado em saber o delta de anos, né? Se foi 1 ano, 2 anos que mudou. Então por isso que você vai ver essa nomenclatura x0, x1. Mas não tem nada a ver com álgebra, tá? Bom, então é o seguinte, imagina que em x0 a gente tem essa situação patrimonial, então a gente tem uma empresa aqui com bastante dívida até, né, bastante capital de terceiro no seu balanço, e ela tem aqui um patrimônio líquido. Vamos lá, patrimônio líquido não é a parte que pertence aos sócios? Beleza. O resultado, o que ele é? Eu pego tudo que eu gerei, né, de receitas, tudo que eu consegui dos meus clientes e pago todo mundo. Eu pago os salários, eu empreguei pessoal, eu paguei o governo através dos impostos, tanto impostos na receita quanto impostos sobre o lucro. Eu paguei meus fornecedores, eu paguei um monte de gente aí nesse processo, né? Paguei aluguel. Então essas coisas até aparecem numa demonstração que você vai aprender daqui a um ano, né? Que é a DVA. Para onde está indo essa riqueza da empresa, né? Só que assim, depois que a empresa pagou todo mundo que ela devia, sobrou alguma coisa. Isso que sobra pertence a quem? Aos sócios. Então você concorda comigo que se eu tenho um lucro, eu estou aumentando a riqueza dos meus sócios? Então se eu tenho um lucro, esse lucro tem que aumentar esse cara aqui. Porque esse é o pedaço do balanço patrimonial que pertence aos sócios. É o patrimônio líquido. Então no momento em que a gente tem um lucro na DRE, esse lucro vai para o balanço. Ele vai para o balanço e ele incha o nosso balanço no final das contas, né? O lucro vai aparecer aqui, né? Então é como se esse pedaço aqui, depois de ter um lucro, ele expandisse. E quando ele expande, ele leva o outro lado do balanço também, né? Ou ele pode ter diminuído coisa aqui. Mas assim, o importante de você entender é o seguinte: na verdade mesmo, contas de resultado, lembra que a gente falou de contas de ativo, contas de passivo, contas de patrimônio líquido, que tinha um nomezinho bem definido, clientes. Clientes era uma conta de ativo, porque era algo que eu vendi e ainda não recebi, então é um ativo, é um direito que eu tenho de receber, né? Processo judicial é um passivo, porque eu sei que eu vou ter que pagar aquilo lá. Patrimônio líquido, capital social, porque o sócio foi lá e colocou dinheiro. Então aquilo lá eram contas do balanço patrimonial, de ativo, passivo e patrimônio líquido. Agora a gente também vai ver outras contas de resultado, que basicamente vão ser contas de receita e contas de despesa. Então, em última instância, o que está acontecendo é o seguinte: é como se a DRE, que é uma demonstração que vai pegar o resultado através de receitas e despesas, estivesse aqui dentro do patrimônio líquido. Só que imagina a gente colocar dentro do patrimônio líquido receita, despesa, mais receita, mais despesa, imposto e sei lá o que. Isso aqui ia ficar uma bagunça. Então o que a gente faz? A gente pega o balanço, faz tudo o que tem que fazer. Lembra que as contas vão mudar de saldo? As contas mudam de saldo e a gente volta com as contas aqui. Agora, a DRE, no final do período, ela acaba transportando a empresa do x0 para o x1, né? Como o x0 é uma foto e o x1 é uma foto, quem vai fazer o filme para trazer de x0 para x1? A DRE. Então, no momento em que a gente pega a última linha da DRE, que é o lucro líquido, que é o resultado que pertence aos sócios, esse lucro líquido tem que majorar o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido aumenta. A mesma coisa acontece se a empresa tiver um prejuízo, né? Se a empresa tiver um prejuízo, o que vai acontecer é que esse patrimônio líquido vai diminuir. E quando a gente falava de natureza das contas, é muito importante você pensar na natureza das contas nesse caso. Lembra que ativo tinha natureza devedora, débito, passivo e patrimônio líquido tinha natureza credora, crédito? Olha só, o patrimônio líquido é crédito, não é? Então, para eu aumentar um patrimônio líquido, o que eu preciso fazer? Crédito.
Ou seja, dentro de um resultado, se o resultado for um lucro, o lucro ele tem que ter saldo credor. Por quê? Porque ele aumenta o patrimônio líquido. Então, se patrimônio líquido é crédito e eu preciso aumentar o patrimônio líquido através de um lucro, esse lucro tem natureza credora. Por outro lado, se eu quero diminuir o meu patrimônio líquido através de um prejuízo, e se patrimônio líquido é saldo credor, eu preciso de algo que venha para o outro lado. Então eu preciso de alguma coisa que seja saldo devedor, débito, prejuízo. Sendo assim, se eu tenho um resultado, para eu aumentar o meu resultado, eu preciso de receitas. Receitas contribuem para eu ter lucro ou para eu ter prejuízo? Receitas são do time que está puxando para eu ter lucro. Então, receitas também possuem saldo credor, porque elas tendem a aumentar o meu patrimônio líquido. Já despesas têm saldo devedor, por quê? Porque elas tendem a diminuir o meu patrimônio líquido. Quando você for fazer o cabo de guerra entre receitas e despesas, no que a gente chama de apuração de resultado de exercício, que é uma coisa que a gente vai fazer mais para frente, quem ganhar esse cabo de guerra leva a natureza da conta devedora ou credora lá para o patrimônio líquido. E, portanto, você tem aí um casamento entre o balanço patrimonial e a DRE. Então é isso. Essas são as duas principais demonstrações contábeis, assim, para você começar a entender bastante de contabilidade. É claro que depois vão aparecer diversas outras demonstrações, cada uma com sua importância, cada uma com a sua relevância, mas assim, no momento que você entende bastante de balanço patrimonial e DRE, você já começa a ter uma boa noção de como as coisas estão acontecendo. Depois, para cada assunto específico que você está querendo analisar, aí sim você vai adentrar em uma outra demonstração. Só que assim, grande parte dessas outras demonstrações, elas são formadas através dos dados que estão no balanço patrimonial e na DRE. Então, você forma aquelas demonstrações olhando essas já prontas. Então essa sim, você vai lá nas contas, pega os saldos, aqui você também pega os saldos e descobre se tem resultado ou não. Você foi direto nas contas ver isso. Aí você gerou essas demonstrações, balanço patrimonial e DRE. As outras, muitas delas, você vai olhar direto aqui e ver alguns valores para criar essas demonstrações. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essas são sim demonstrações mais importantes no sentido de você começar a entender, mas que você fazendo elas bem feito, você entendendo bem elas, vai fazer com que você consiga lá na frente fazer as outras. Se você não manja dessas que são do curso de introdutória, balanço patrimonial, DRE e DMPL, na hora de avançar para outras disciplinas, você vai ter dificuldade, porque uma coisa está em cima da outra. Como eu disse um dia em monitoria, por exemplo, em engenharia é um curso mais divergente. Você vai mal numa disciplina, isso não importa muito em outra. Então, um saneamento não tem muito a ver com uma estrutura, no sentido das disciplinas, né? De forma integrada é lógico que tem. Mas em contabilidade não tem para onde fugir, todas estão indo para o mesmo lugar, é um curso muito convergente. Então, aprenda muito bem essas demonstrações para lá na frente você não sofrer, tá bom? Acho que eu me estendi demais, te vejo na próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de receitas e despesas. Forte abraço e bons aportes!